Ciao! Essa é a segunda aula sobre pronúncia das sílabas em italiano. Essa aula é essencial para você que está começando a aprender italiano. Essa é a primeira aula que você precisa fazer quando começa a aprender italiano. E mesmo que você já estuda há algum tempo, essa aula também é boa de você refazer para não esquecer o som das sílabas em italiano. E sabe por que é importante você aprender a pronúncia correta? Para você entender o que os italianos falam. Porque às vezes você vai ouvir os italianos, quando eles falam rápido, falam blu, 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 um monte de som e você não consegue identificar as palavras. E quando você aprende a pronúncia correta, você consegue identificar palavra por palavra e fica mais fácil na hora de você perguntar alguma coisa. Falar, o que você quis dizer falando isso? O que significa essa palavra? Então fica mais fácil para você entender o que os italianos falam. Você também vai falar com clareza. Eles vão entender o que você fala. Você também vai conseguir ler melhor e, claro, aumentar o seu vocabulário. Se você lê da maneira correta, você memoriza, você faz associações de palavras e você aprende de maneira correta. E escreve também de maneira correta. Escrever em italiano é bem complicado por causa dessa pronúncia. Então, quando você aprende as regras da pronúncia, você começa a escrever melhor. E o melhor de tudo é entender mais de 500 palavras, verbos parecidos com o português. Porque às vezes você lê e esse verbo e essa palavra, o verbo, está escrito de uma maneira. E quando você lê com o som, né, com a pronúncia do português, o som da palavra é diferente. Quando você lê com a pronúncia certa em italiano, você acaba identificando que essa palavra é parecida com o português. Então, só aí você já conhece 500 palavras parecidas com o português. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar aqui para você assistir depois. E agora eu vou continuar falando sobre a pronúncia da letra T, a letra C em italiano. Essa letra confunde muito os alunos brasileiros. Então, cacocu é igual ao português, mesmo som de português. Cacocu, C-A-C-O e C-U. Então, cane, conilho, cutina, não importa se o cacocu inicia a frase ou está no meio da frase. Tem um som igual de português. Então, essa é tranquila. Aí depois tem o CE e o CI. Só que em italiano, a gente em português fala se e si. Em italiano, a gente fala che e ti. Por exemplo, como que a gente lê, né? Brasileiro lê essas palavras aqui embaixo. Ciao, cera, denúncia. Mas o som correto é ciao, cera, denúncia. Tem esse som de tchê e ti. Não é denúncia, não é cera, não é ciao. Tá vendo como falar com a pronúncia errada muda a palavra? Imagina, ciao. O que é ciao? Agora, tchau, você já sabe o que significa. E agora, se você fala cera para o italiano, ele vai entender noite. Porque cera em italiano, escrito com S, significa noite. Agora, se você fala cera, aí o italiano vai entender o que significa, que é cera em português. Então, por isso é muito importante falar a pronúncia correta. Denúncia. A gente fala denúncia. Aí ele vai falar, o que é denúncia? É denúncia. Então, muito importante, principalmente quando você estiver lendo. Você aprende só de ouvir a palavra, aí é tranquilo, mas enquanto você estiver lendo e escrevendo, é importante falar che e ti. Aí tem outra regra. CHE, CHI. O que a gente fala em português? Che e chi, como se tivesse som de X. Che e chi. Só que em italiano é que e que. Que e que. Então embaixo não é che, chiaro, chave, orecchio. É
che, chiaro, chiave, orecchio. Aqui não importa se são duas letras Cs. O importante aqui é CHI. Então, que, chiaro, chiave, orecchio. Precisa falar com som de que. Que é igual ao português, chiaro, claro, chiave, chave, orecchio, orelha. Depois, na próxima aula, vou fazer um treinamento com você, com a pronúncia, então fica tranquila, que é só para te explicar o som correto. E depois, tem um outro som que você precisa memorizar em italiano, que é o som da letra T seguida da letra I. Porque como que a gente fala esse som em português? TI. Fala ti. Por exemplo, tutti, tício, titolare, título. A gente fala com som de ti. E som de ti em italiano é CI. Então, como que você vai falar TI em português? Ti, tutti, tizio, titolare. Por isso que eu sempre falo que todas as palavras em italiano, as letras, na verdade, em italiano, tem o som da letra. Então, T tem o som de T mesmo, não tem som de T. Então, você precisa falar ti, igual o L. O L tem som de L. Calma. O E tem som de E. Elefante. Não tem som de I no final. Orso. O O tem som de O, não é orso. Então, precisa falar as letras com o som da própria letra. Então, tutti, tizio, titolare. Na próxima aula, eu vou te ensinar como fazer um treinamento para você com essas sílabas, aí vai ficar mais fácil você memorizar. Vou deixar aqui também a aula anterior, se você ainda não viu, e você assista essa aula quantas vezes você precisar até você memorizar essas pronúncias. E eu também vou fazer uma outra aula com o restante, o final das sílabas em italiano. Va bene? Então, se você gostou dessa aula, é só curtir. Escreva para mim sugestões de aulas em italiano para você aprender. Se tiver alguma dúvida também, escreva para mim aqui nos comentários. Va bene? Ci vediamo nella prossima lezione. Ciao!